News e seguimos em compasso de espera aí para o segundo dia de julgamento sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E para falar um pouco sobre o tema, nós recebemos agora aqui no Jornal da Manhã o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, com quem conversaremos. Ministro, qual é a avaliação que o senhor faz do primeiro dia? Que considerações que são possíveis de ser feitas? Ou estava tudo dentro daquilo que o senhor imaginava que ocorreria diante da denúncia apresentada pela PGR? Bom dia e obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Nonato. Uma satisfação enorme falar a Jovem Pan. Em primeiro lugar, eu fico perplexo pelo que estamos constatando em termos de simples recebimento de denúncia. Sempre foi um ato do plenário, não da turma, e um ato muito simples, bastando a constatação de enquadramento do fato imputado ao denunciado como crime e indícios de autoria. Mas nós tivemos um alargamento da competência do Supremo. O Supremo, a competência é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Está se julgando, por exemplo, os arruaceiros de 8 de janeiro, e agora esses que estariam envolvidos aí numa tentativa de golpe. São cidadãos que não gozam, segundo a Constituição, e a Constituição submete a todos, inclusive ao guarda dela, o próprio Supremo, não gozam da prerrogativa de serem julgados no Supremo. O problema do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu indago onde foi julgado o atual presidente na qualidade de ex-presidente Lula da Silva, na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E aí, de repente, surgiu essa competência que discrepa da Constituição Federal, que é a competência generalizada quanto a cidadãos comuns e que deixam de ter direito a recurso, porque serão julgados em martelada única pelo Supremo. Ministro, a delação premiada de Mauro Cid, principalmente nesse primeiro dia, tem sido um ponto central, né, no caso. A maioria ali das defesas pediram, inclusive, a anulação da delação de Mauro Cid. Avalia, inclusive, que a delação tem problemas processuais, enfim. Na avaliação do senhor, de fato, essa delação tem algum problema? Inclusive, o ministro Luiz Fux também fez uma crítica em relação à quantidade de depoimentos que foi dada por Mauro Cid. A delação, ela deve ser tomada com muita reserva, porque o delator não visa colaborar com o judiciário. Quando ele parte para depoimento e começa a acusar terceiros, ele o faz para salvar a própria pele. No caso do Coronel Cid, nós chegamos a ter, se não me falha a memória, 9 depoimentos em termos de delação. Alguma coisa aí está errada e não podemos cogitar no Estado Democrático de Direito de pressão para alguém delatar terceiros. Agora, ministro, é possível dissociar a parte política da parte meramente técnica num julgamento como esse, que envolve um ex-presidente, ou na aceitação, no caso, que envolve um ex-presidente, envolve ex-ministros, pessoas que estavam no entorno do poder no Brasil? Nonato, eu estive 31 anos na bancada do Supremo e eu dizia que, para mim, o processo não tinha capa. O processo tinha estritamente conteúdo. Me pronunciava de acordo com os elementos coligidos no processo. Não vejo como transportar-se para o Supremo a política, principalmente uma política partidária, uma política governamental. A única política possível é aquela voltada a tornar prevalecente a lei das leis, que é a Constituição Federal. Ministro, o senhor
neste momento, conseguiria ver e enxergar algum tipo de implicação política desse julgamento, tanto para o Bolsonaro quanto para o próprio cenário da política aqui no país? Eu prefiro presumir o que normalmente ocorre não extraordinário, ou seja, a ausência de enfoque político pelo Supremo. Agora, estou muito triste com o que vem acontecendo nos últimos tempos. E digo que tenho saudade da velha guarda que encontrei no Supremo em 1990. Mas o Supremo é a composição atual e nós temos que aguardar o pronunciamento e, depois do pronunciamento do Supremo, não se tem a quem recorrer. Eu vou repetir. Como fica o devido processo legal a partir dessa competência discrepante da Constituição e que acaba desaguando na impossibilidade de interpor-se contra a decisão proferida recurso? Não sei como fica o devido processo legal. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Ministro, pelo andar da carruagem que a gente está conferindo e acompanhando de perto, a celeridade do caso, o senhor entende que será possível a gente ter uma definição disso até o final do ano, até para não invadir um ano que é sabidamente eleitoral em 2026? O ideal é que se concilie o conteúdo das decisões com o tempo, a celeridade dessas decisões. E nós tivemos uma modificação regimental em que se passou a julgar processo-crime no órgão fracionado, na turma. Em 31 anos que eu estive no Supremo, jamais houve julgamento de processo-crime em turma. O julgamento era procedido pelo plenário. Daí a colocação do ministro Luiz Fux, entendendo que o caso deveria estar no plenário e não na turma. Mas, paciência, julga-se hoje processo-crime, passada a pandemia. Durante a pandemia, muito bem, o tribunal não se reunia fisicamente. Julga-se hoje processo-crime até na denominada turma virtual, o que, para mim, é um descalabro. Ministro, para a gente encerrar a entrevista, queria uma leitura do senhor a respeito desse segundo dia, então, de julgamento. Na visão do senhor, a denúncia de fato será aceita? A tendência é essa. Se o fato narrado na peça primeira da ação penal pública que será instaurada configura crime e se há elementos mínimos indicadores de autoria, tem-se base para o recebimento da denúncia. Eu vou reafirmar, recebimento de denúncia sempre foi algo corriqueiro no Supremo, recebimento ou rejeição da denúncia. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, conversando com o ouvinte aqui do Jornal da Manhã. Ministro, muito obrigado pela entrevista, um ótimo dia aí para o senhor. Nonato e Soraya, é uma satisfação enorme dialogar com vocês, tentar esclarecer um pouco a sociedade. Obrigado.